graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa abençoar a sua vida neste momento, nessa hora, através do nosso estudo querigma da Palavra de Deus. E nós estamos nesses dias estudando a carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado por esse estudo, né? Nós queremos dar continuidade. E se você não fez isso ainda, está nos vendo talvez pela primeira vez, ou você já tem nos visto e não se inscreveu ainda no canal, né? Se inscreve no nosso canal, é importante a sua inscrição, né? Deixa seu like também, se esse conteúdo tem abençoado a sua vida. E importante que você esteja nos ajudando também, amém? Para que nós possamos estar continuando inspirando você através da palavra. Se você conhece alguém também, né, manda esse vídeo para alguém que possa, para que essa pessoa também seja abençoada como você tem sido. Eu espero que nós possamos estar abençoando muitas pessoas através desses vídeos, amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos a nossa ministração de hoje, eu gostaria que você, onde você estava, que você curvasse a sua cabeça, para que nós possamos orar e pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria, revelação, entendimento através da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, pedimos ao Senhor que nos conceda sabedoria, revelação e graça. Ó Pai, que a tua palavra, viva e poderosa, ela possa estar sendo ministrada aos nossos corações, de maneira que os nossos olhos espirituais sejam abertos e através dessa ministração nós possamos ser abençoados de maneira intensa, poderosa e sobrenatural. É assim que oramos e cremos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 6 de Romanos. Esse capítulo é um capítulo muito importante, é um capítulo poderoso, que pode abençoar a sua vida de maneira tremenda. Esse capítulo ele fala sobre como nós podemos ser libertos do pecado, como que nós podemos ser livres do pecado. Você sabe, é interessante porque até o capítulo 5 de Romanos, Paulo lidou basicamente ali com a questão dos pecados. Lembra? Nós falamos sobre isso, que há uma diferença entre pecado e pecados. Pecados é aquilo que eu faço, são os meus atos pecaminosos, tem a ver com a nossa ofensa, a nossa dívida para com Deus. Mas, por outro lado, o pecado tem a ver com aquilo que eu sou, com a minha constituição, com a minha natureza. Percebe? Agora, muito mais sério é a questão do que eu sou do que a questão do que eu faço. Por quê? Porque eu faço o que eu faço porque eu sou o que eu sou. Em outras palavras, já falei sobre isso aqui, peco porque sou pecador. Percebe? E por que é tão importante o entendimento que nós vamos estar falando nessa hora? Porque você sabe, a maioria das pessoas não tem dificuldade de crer na primeira parte, que é o quê? Que é como que o Senhor lidou com os nossos pecados. Nós falamos isso na nossa última ministração, não sei se quantos lembram, quantos assistiram, onde nós falamos sobre a obra e o poder da cruz. A obra da cruz tem a ver com os pecados, né? Tem a ver com o sangue derramado para a nossa justificação, para que os nossos pecados fossem então perdoados e nós não tivéssemos dívidas para com Deus. E a maioria de nós não tem dificuldade de aplicar fé nisso, de crer nisso, de vivenciar, de experimentar disso. A grande dificuldade que a maioria dos crentes tem é de crer na segunda parte, é de crer no poder da cruz. Porque você sabe, a obra da cruz lida com os pecados cometidos, mas o poder da cruz lida com aquilo que nós somos. Então, o capítulo 6 de Romanos, ele fala exatamente sobre isso, o poder da cruz. E de que maneira isso pode ser aplicado nas nossas vidas. De que forma nós podemos experimentar da vitória. Então, acredite em mim. Preste atenção no que eu vou falar para você. Se você tiver revelação desse capítulo, se seus olhos espirituais forem abertos nesse momento, sobre o que Paulo diz aqui no capítulo 6, eu quero declarar algo na sua vida. Você então será livre do pecado. Você então será livre do poder do pecado na sua vida. Eu falo isso porque muitos cristãos, muitos crentes vivem uma vida, infelizmente, ainda debaixo da escravidão do pecado. Porque não conseguem perceber a vitória que tiveram, não conseguem perceber o quão são vitoriosos, não conseguem entender e perceber que o Senhor já libertou, que o Senhor já tirou eles de lá. Percebe? Através do quê? Do poder da cruz. A cruz não apenas perdoou os nossos pecados. Por quê? Porque o alvo de Deus, acredite, o desejo de Deus está no coração dele, não é apenas encher o céu de pecadores perdoados. Nunca foi.
Para que nós possamos realmente constituir o reino de Deus, o reino dele, e cumpramos seu propósito, nós temos que ter uma natureza diferente. Nós precisamos de ser filhos. E é sobre isso que se trata o capítulo 6 de Romanos. Por isso eu queria que nessa hora, onde você estiver, que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse lá no capítulo 6. E nós vamos agora orar para que o Senhor, de fato, nos conceda a revelação. Porque esse capítulo é tão poderoso. Se não sabe, o capítulo 6 de Romanos é como se Paulo estivesse dando uma resposta a uma afirmação que ele havia feito no capítulo 5. Paulo faz uma afirmação no capítulo 5 muito poderosa, mas que por muitos poderia ser confundida. No capítulo 5, no verso 20, ele diz assim, lê comigo, capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Afirmação muito séria. Paulo estava dizendo que onde mais tinha pecado, mais graça foi necessária. Nesse momento, alguém podia se levantar, algum crítico, algum dos seus leitores poderia se levantar e fazer um questionamento. E Paulo, como sendo um escritor, como eu disse para você, um ilustre escritor, alguém que realmente escrevia de uma forma tão linda, tão maravilhosa e tão culta, Paulo, ele se coloca no lugar de quem possivelmente estaria lendo a carta e ele mesmo faz um questionamento para que ele possa responder. Esse método de escrita é chamado de diatribe, onde o próprio escritor faz o questionamento e ele mesmo responde. E aí ele começa o capítulo 6 com uma interrogação, com uma pergunta. Que diremos, pois? Ou seja, esse que diremos, pois, em relação à afirmação que ele havia feito. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Alguém podia perguntar. Então quer dizer o seguinte, uma vez que, presta atenção, que quanto mais pecado, mais graça, então vamos pecar. Não é verdade? Vamos sair pecando para que nós possamos experimentar de graça. Esse é o entendimento equivocado. Porque você sabe, muitas pessoas, quando nós pregamos o evangelho da graça, quando nós começamos a falar dessa graça, algumas pessoas levam para esse lado. E eles dizem, não prega isso. Porque se você começa a pregar esse negócio que você está pregando, as pessoas vão sair aí pecando. As pessoas vão sair aí, isso é pregar libertinagem, mas não. Muito pelo contrário. Sabe, o que Paulo está dizendo aqui, presta atenção, é que realmente, quanto mais pecado, mais graça foi necessária. Por quê? Porque é aquela coisa, quem mais tem problema, quem mais tem erro, ele precisa de mais perdão mesmo. Essa que é a verdade. Mas isso não significa que agora o Senhor está nos dando liberdade para sair pecando. E olha o próprio Paulo responde, a resposta dele é no verso 2, olha o que ele fala. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Então, como que eu posso viver no pecado se eu morri para ele? Como que eu posso continuar no pecado se eu já morri? Então, sabe, quando Paulo fala isso, irmãos, ele está lembrando de quê? Ele está lembrando do que eu já falei para você na nossa ministração anterior. Paulo lembra aqui o poder da cruz. Ele está dizendo o seguinte, nós morrimos por pecado. Houve um dia em que todos nós morrimos. Por isso que o pecado perde o domínio. Aí talvez nesse momento você se pergunta, pastor, mas quando? Onde foi que nós morremos? Paulo responde, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Presta atenção. Paulo então fala que nós morremos em determinado momento da nossa vida. Quando foi que nós morremos? Paulo responde, nós morremos no dia em que nós fomos batizados. E você sabe, presta atenção, por que a palavra batizado aqui é tão importante? Por que Paulo coloca isso aqui? Porque os irmãos sabem, o batismo para nós ele tem um poder. O batismo para nós é muito mais do que uma cerimônia religiosa. Eu sei que para alguns o batismo é um banho de piscina para inclusão das pessoas na igreja. Mas não. Para nós o batismo ele tem um significado espiritual, porque algo acontece no momento em que você se batiza. Paulo está dizendo que você morreu no dia em que você foi batizado. Porque todo batismo para nós é de fato um sepultamento. É assim que nós enxergamos o batismo.
É assim que nós vemos essa cerimônia que nós fazemos. Percebe? Toda piscina, todo batistério, na verdade ali é como se fosse um túmulo, onde a pessoa está sendo o quê? Sepultada. Paulo diz exatamente isso, nós somos sepultados com ele. Então, para você entender isso, presta atenção. Primeiro você tem que entender o que significa a palavra batismo. Qual que é o significado de batismo? Batismo significa imersão. Significa que nós somos colocados dentro de alguma coisa. Então, Paulo está dizendo que nós fomos batizados em Cristo. Ser batizado em Cristo significa que você foi colocado em Cristo. Antes, nós estávamos em Adão. Agora, nós estamos em Cristo. O que isso implica? O que isso significa? Significa que eu mudei de posição. A minha posição antes era de Adão, pecador. Agora eu estou em Cristo. Eu estou na pessoa de Cristo. Tudo que diz respeito a Cristo, diz respeito a mim. Então, quando somos batizados, somos colocados em Cristo. Mas aí Paulo está dizendo o seguinte, que nós fomos batizados na sua morte. E porque fomos batizados na sua morte, também somos batizados na sua ressurreição. Esse é o poder da cruz. Paulo está dizendo que quando Cristo morreu, eu morri com ele. No dia em que Cristo morreu, nós morremos. E nós morremos para quem? Para a nossa velha natureza. Nós morremos para Adão. Adão morreu. No dia que Cristo morreu e você estava incluso naquela morte, você morreu para Adão. Mas isso, Paulo diz que não apenas eu morri, mas uma vez que eu morri, eu também ressuscitei com ele para uma nova vida. Percebe? Morremos em Adão e nascemos em Cristo. E por que isso é importante? Porque isso é o que é o novo nascimento. Ninguém pode, de fato, pertencer ao reino de Deus se ele não nascer de novo. O novo nascimento é vital, importante, crucial na vida de todo crente. Cristianismo não é só mudança de hábito. Cristianismo não é só uma questão de você tentar mudar uma pessoa, tentar reformar. Você sabe, Deus não reforma pessoas. O alvo do Senhor não é reformar, não é trazer ensinamento apenas, é que realmente você possa ter uma experiência poderosa dentro de você. Novo nascimento é algo que acontece dentro do seu interior. Que acontece no momento em que você crê. Você então tem uma experiência poderosa, você nasce de novo, você é uma nova criatura, as coisas velhas passam, tudo se faz novo. E por que isso é necessário? Porque, como eu disse, Deus não quer encher o céu de gente perdoada. Porque um pecador perdoado volta a pecar, mas um crente que morreu e nasceu de novo e agora é filho e tem uma nova natureza, ele é livre do pecado. E Deus então pode cumprir o propósito que ele tem. É por isso que Paulo fala, nós fomos batizados na sua morte. A morte dele se tornou a minha morte. No dia que ele morreu, eu morri também. Percebe? Nós morremos com Cristo. E é importante nós compreendermos isso. É importante nós chegarmos a essa conclusão. O que Paulo está querendo dizer aqui, meu irmão? Paulo está querendo dizer que Adão morreu. O velho homem morreu. E uma vez que o velho homem morreu, presta atenção, o pecado perde o poder sobre a minha vida. Vamos continuar lendo. Olha o que ele diz no verso 6. Verso 4, perdão. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos uma nova criatura. Fomos sepultados com ele na morte. E aí ele fala o verso 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se eu morri, eu ressuscitei. E agora eu posso dizer que eu tenho uma nova vida. Mas aí, o que muitos pensam, ou que muitos talvez não compreendem, não entendem, é, pastor, se eu morri para o pecado, por que eu ainda peco? Se eu morri para o pecado, por que eu ainda sou tentado a pecar? Parece que isso não condiz com essa verdade. E aí muitos crentes acabam não conseguindo experimentar disso. E na sua grande maioria das vezes, por quê? Porque não tem revelação da morte. E porque muitas vezes não aplica fé no que Paulo está dizendo. Porque você sabe, a mesma fé que eu aplico para crer que os meus pecados foram perdoados, eu preciso aplicar para crer que eu morri com Cristo. E agora eu sou uma nova criatura. Mas para você entender isso,
Eu preciso que você olhe comigo agora o verso 6. Presta atenção, o verso 6 é muito importante. O entendimento dele é importante. Paulo diz o seguinte: sabendo isto, presta atenção, sabendo. E sabe, saber aqui não é só um saber de saber, de conhecer. Saber aqui é um saber com revelação. Paulo está dizendo, você precisa de ter revelação. Seus olhos têm que ser abertos para isso aqui. Isso é uma verdade espiritual que pode ser vivida e aplicada na sua vida nesse exato momento, instante. Então, compreenda, saiba, ore ao Senhor para que Ele possa abrir os seus olhos, para que você enxergue. Então ele fala, sabendo isso, sabendo o quê, Paulo? Que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então presta atenção. Paulo, ele dá aqui para nós uma analogia. É isso que Paulo está falando. E o exemplo de Paulo é muito simples. Ele dá o exemplo de uma casa. Isso aqui é importante você entender. Vamos colocar isso aqui como se fosse uma casa. E nessa casa, nós temos 3 personagens. Os 3 personagens estão aqui no capítulo 6. Pastor, quais são esses 3 personagens? Sublinhe aí na sua Bíblia. O primeiro personagem, pode sublinhar, é o velho homem. Paulo está dizendo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o primeiro, nosso velho homem. Aí vem o segundo personagem, para que o corpo do pecado, então o segundo personagem sublinha aí, corpo do pecado. Primeiro, velho homem, segundo, corpo do pecado. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Olha o que Paulo está dizendo, presta atenção. Muito importante que você preste atenção. Paulo, e aqui entra o terceiro personagem. O terceiro personagem é o pecado. Então vamos lá, vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que é como se fosse dentro de uma casa. Nessa casa nós temos um senhor, que é o dono da casa. Nós temos um mordomo, que é o intermediário, que é quem passa as ordens. E nós temos um escravo, que é o corpo do pecado. Presta atenção, que é o que faz, que é o que obedece às ordens. Aqui, então, primeiramente, nós temos o Senhor. O Senhor é o pecado. Ele manda. O pecado, Paulo coloca aqui como se fosse uma entidade, um ser, uma coisa, que manda, que determina, e é verdade. O pecado é um senhor hoje. Por isso que a Bíblia fala que o homem sem Deus ele é escravo do pecado, porque ele é escravo de um senhor. E o nome desse senhor é pecado. Mas aí, esse pecado, ele tem um mordomo, que é para quem ele dá as ordens, que é o velho homem, é o Adão. Então, Adão aqui é a minha velha natureza, aquilo que eu era. Ele é o mordomo. Então, o pecado dá ordem para o velho homem. E o velho homem, então, passa a ordem para o corpo do pecado, que é o quê? Que é isso aqui, ó, o seu corpo. Seu corpo, isso aqui, é o corpo do pecado, que é quem pratica o pecado. Então, presta atenção. O pecado fala para o velho homem fala para o pecado executa. O corpo do pecado executa. Só que aí, Paulo fala algo. Você sabe, o pecado não vai deixar de existir. Ele é uma entidade, uma coisa, não tem como ele deixar de existir. O corpo do pecado também não, porque o corpo do pecado é isso aqui, é a nossa carne, ela não tem jeito, ela não converte. Sua carne não vai converter nunca. É por isso, presta atenção, que um dia você vai ter que receber um outro corpo, porque esse corpo não presta mais. Esse corpo ele vai ter que ser comido por essa terra, porque ele não serve mais. Deus vai ter que te dar um outro corpo. Então, enquanto eu estiver aqui nesse corpo, esse corpo ele pertence a essa terra, a esse mundo e ao pecado. O Senhor dele é o pecado. Mas esse corpo do pecado não é o que eu sou de fato. Ele é uma casa terrena, mas ele não é o que eu sou, porque eu vou receber outro corpo. Então, presta atenção. E aí tem a terceira pessoa. E a chave de tudo está nela, nesse do meio aqui, o mordomo, que é o velho homem. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o velho homem foi crucificado. Você sabe, no dia que o velho homem foi crucificado, presta atenção, agora, o pecado que é o Senhor, ele não tem mais como mandar. Por quê? Porque para ele mandar, ele tinha que mandar no velho homem, que era você era, mas agora você não está mais aqui, você foi crucificado, você é o novo homem. Sendo o novo homem, o pecado não tem domínio, não tem poder sobre quem você é hoje. Percebe? Ele não tem. Acabou toda a força, todo o poder que ele tinha. Aí você fala, pastor, mas o corpo do pecado ainda peca. Peca, porque o pecado está nele, não tem como deixar de estar.
Enquanto eu estiver aqui nessa terra, presta atenção, meu corpo ainda é o corpo do pecado. A Bíblia está falando exatamente isso. Corpo do pecado. Significa que ele é do pecado. Percebe o que eu estou falando? Mas me entenda, presta atenção, que agora nós vamos chegar lá. No entanto, é importante você compreender que ele não é obrigado mais a servir ao pecado. Ainda que ele seja um corpo contaminado, não tem jeito mais para ele não tem obrigação de servir. Por quê? Porque para ele ter obrigação de servir, o velho homem tinha que estar aqui. Se o velho homem foi crucificado, a Bíblia fala o seguinte, a Bíblia fala que uma vez que o velho homem foi crucificado, o corpo do pecado foi o quê? Destruído. Aí você fala, pastor, mas o meu corpo ainda está aqui. De fato, ele não foi destruído no sentido de aniquilado, deixou de existir. Em qual sentido que ele foi destruído? É como se ele tivesse sido desempregado. Entende falando? O que é desempregado? Significa que agora ele não tem mais utilidade para o pecado. Porque para ele ter utilidade para o pecado, o velho homem tinha que estar aqui. Sem o velho homem, o corpo do pecado não é útil. Entende? Estou falando? Ele perdeu a utilidade. É por isso que o pecado perde o domínio sobre você. Por isso que você pode dizer que hoje o pecado não domina mais sobre a sua vida. E é isso que Paulo está querendo falar. Que se o velho homem morreu, o pecado perdeu completamente o domínio. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. E você pode, nesse momento, experimentar disso, dessa vitória. Percebe? Não é porque o corpo do pecado ainda é tentado, não é porque o corpo do pecado ainda peca que você é escravo do pecado. Você não é escravo do pecado mais. O pecado perdeu completamente o domínio sobre a sua vida. Você pode declarar isso, levantar as mãos e falar, eu não sou escravo mais, o pecado perdeu o domínio. Eu não tenho mais que servir a ele. Porque o meu velho homem, que era escravo dele, morreu. E agora nasceu um novo homem, que não é mais escravo do pecado. Que agora anda em novidade de vida. Mas aí, Paulo continua. Olha o que ele continua dizendo. Porquanto, verso 7, quem morreu está o quê? Justificado. Paulo está dizendo que quem morreu já está o quê? Justificado. Estar justificado significa que agora o pecado ele perdeu completamente o domínio. Eu não estou mais debaixo da sua condenação, eu também não estou mais debaixo do seu domínio. Eu fui completamente liberto. Liberto do pecado. Hoje eu posso dizer que eu sou justo, porque o pecado não tem domínio sobre mim mais. E de que maneira que eu posso experimentar disso? É o que Paulo fala, sabendo isto. Sabendo isto. Crendo, com revelação, que eu sou uma nova criatura. Olha o que ele fala no verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo está dizendo o seguinte, se eu morri com Cristo, eu agora posso viver com Ele. Ele está falando o seguinte, meu irmão, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte, que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. E sabe uma coisa interessante? Antes eu não precisava de me esforçar para ser Adão. Eu não precisava de me esforçar para pecar. Por quê? Porque eu era escravo do pecado. Eu tinha que fazer. O homem, o ímpio, ele tem que pecar porque é escravo do pecado. Ele não tem outra opção. Mas uma vez que eu nasci de novo, eu tenho opção. Eu posso dizer não ao pecado. Você pode dizer não ao pecado. Isso não quer dizer que você não venha pecar. Isso não quer dizer que você não venha ser tentado. Mas eu quero falar para você. O pecado não tem poder, não tem domínio. Você pode dizer não para ele agora mesmo, nesse momento. Falar, não, eu não vou. Por quê? Porque eu não sou escravo. Eu não sou obrigado. Eu fui liberto. Porque eu morri, eu estou justificado e agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. E deixa eu te falar uma coisa. Não é uma questão, meu irmão, de você se esforçar. Há pessoas que pensam que tem que se esforçar para viver isso aqui. Não, eu não tive que me esforçar para ser Adão. Eu não tenho que me esforçar para ser Cristo. A única coisa que eu tenho que fazer é crer. E a pergunta é como que isso pode tornar realidade na minha vida? Infelizmente, muitos crentes têm tentado ser crentes. Sabe, tem usado a lei para ser crente. O que é usar a lei? É tentar usar de artifícios. É tentar muitas vezes usar de situações. Sabe, de legalismos. Ah, mas a partir de agora, como eu já fiz isso, meu irmão? Eu falo por mim, por experiência própria.
Eu achava que ser crente era você tentar usar métodos para ser crente. Então, a partir de agora, eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, e eu criava uma lista de coisas que eu ia fazer, que eu não ia mais fazer, e aquela coisa toda, e pensava que, colocando aquele monte de regra para a minha vida, eu conseguiria viver uma vida cristã vitoriosa. Mas quanto mais regras eu impunha para mim, e eu errava nelas, e eu pecava nelas, e eu não conseguia, mais eu trazia sobre mim peso, acusação, e mais o pecado tinha poder e domínio. Até o dia que eu tive que ter um entendimento, meu irmão, acredite, que não é uma questão de regras, de impor, de coisa, aquela coisa, é só uma questão de crer. A lei nos fala de métodos humanos que pessoas usam para tentar vencer o pecado. A graça é quando você crê. Eu criei. Houve um dia que eu criei. Criei no quê? Que eu estou morto. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. É o que Paulo está falando. Você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado, mas agora você está vivo para Deus. Mas aí ele continua dizendo, verso 9, sabendo de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A morte perdeu a força. E aí no verso 10, presta atenção, a partir do verso 10, Paulo nos dá a chave da vitória sobre o pecado. Eu quero falar para você agora, presta atenção. Pastor, qual que é a chave da vitória sobre o pecado? Paulo revela ela aqui no capítulo 10. Olha o que ele fala. No versículo 10 ele diz: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Você sabe, de quem que ele está falando aqui? De Cristo. Se você for ligar, você olha, no verso 9 ele está falando de Cristo. No verso 10 ele continua falando de Cristo. Presta atenção. Então, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, quem? Cristo. Morreu para o pecado. Então ele está dizendo o seguinte, que Cristo morreu para quem? Para o pecado. Mas quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Então presta atenção, no verso 10 ele está falando de quem? De Cristo. Mas no verso 11 ele começa a falar de nós. Ele fala, assim também vós. Assim também como, pastor? Esse assim também está ligando ao verso 10. Ele está dizendo, da mesma forma que Cristo morreu, eu e você também devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Presta atenção que isso aqui é a chave da vitória sobre o pecado. Isso é uma chave poderosa e você precisa enxergar o que ele está dizendo. Então, olha para mim. Paulo está dizendo o seguinte, que como Cristo morreu, eu também morri para o pecado. Então, a chave aqui é o quê? É você saber como que Cristo morreu para o pecado. De que maneira Cristo morreu para o pecado? E nós temos algumas opções. Eu quero te dar 3 opções. A primeira opção é o seguinte. Cristo morreu para a prática do pecado. Só que qual que é o problema dessa opção? É que Cristo nunca pecou. Então, como que ele vai morrer para algo que ele nunca fez? Percebe o que eu estou falando? Ele nunca fez aquilo. De fato, ele nunca cometeu pecado. Então, presta atenção. É por isso que o que Paulo está dizendo aqui não tem a ver com a prática. É por isso que, eventualmente, o corpo do pecado ainda pratica pecado. Mas o fato dele pecar não quer dizer que eu não morri. Percebe? Eu morri sim. Mas eu ainda peco, mas eu morri. O pecado não tem domínio sobre mim. É verdade. Ele não tem poder, mas pode ser que eu peque. Presta atenção. Então, Cristo não morreu para a prática. Eu também não morri para a prática. Por isso que nós ainda pecamos. Enquanto estivermos nesse corpo, infelizmente, o pecado, de certa forma, nós ainda vamos pecar. Ainda que não sejamos mais escravos do pecado. Percebe? Segunda opção que nós temos aqui. Cristo morreu para a tentação. Mas você sabe outro problema? Cristo não podia ser tentado. Ele não tinha uma natureza pecaminosa. Para eu e você sermos tentados, nós temos que ter essa natureza. Essa natureza pecaminosa que é o grande problema. Mas Cristo não tinha ela, era diferente. Cristo era completamente diferente do que eu e você somos. Percebe? Então, ele também não morreu para a tentação, porque ele mesmo não podia ser tentado. Ele não podia vir a pecar. Então, a Bíblia fala que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Ele não tinha essa cobiça que nós temos em relação ao pecado, percebe? Por isso, a tentação não podia atingi-lo. Por isso, nós podemos dizer também que ele não morreu para ela. Então, isso é um ponto. Então, é por isso que eu ainda sou tentado. Percebe? Por quê? Porque, como eu disse para você, enquanto esse corpo maligno do pecado estiver aqui, ele ainda vai ser tentado. Quem é tentado é o corpo do pecado. E aí nós temos, então, presta atenção, a terceira opção.
Qual que é a terceira opção? Cristo morreu para a condenação do pecado. Por quê? Porque quando ele morreu, quando ele morreu como pecador, a Bíblia fala que ele se fez pecado, e ao se fazer pecado, toda a condenação veio sobre ele. A ira de Deus, que era para vir sobre nós, veio sobre ele, então ele foi o quê? Condenado. O pecado recebeu em si a justa condenação. Recebendo em si a justa condenação, ao morrer, ele morreu para o quê? Para a condenação. Significa que agora ele não pode mais ser condenado. Por quê? Porque ele já morreu para ela. Olha para mim, presta atenção. O que isso quer dizer, pastor? Então, Cristo morreu para a condenação. Se Cristo morreu para a condenação, então eu também morri para a condenação. Significa que a condenação foi sobre ele. Mas naquele dia que foi sobre ele, presta atenção, ela perdeu o poder sobre mim. Hoje, eu não sou mais debaixo de condenação. É o que a Bíblia fala. Aí você fala, pastor, mas de que maneira isso pode, então, intervir na minha vida? De maneira prática. Porque morrer para condenação, de que forma isso pode afetar a minha vida? E aí, para você entender, eu preciso que você pegue a sua Bíblia, nós vamos ter que ler. Eu sei que o que eu estou falando aqui é um conteúdo muito profundo, né? Um alimento sólido, mas é importante para o nosso entendimento. Então, pega a sua Bíblia, eu quero que você abra ela em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler lá no verso 56. Presta atenção. Olha o que diz o verso 56. Verso 55, vamos ler do 55 em diante. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso aqui foi quando Cristo morreu. No dia que Cristo morreu, presta atenção, isso aqui aconteceu. Paulo está falando disso. Aí Paulo fala no verso 56 o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Irmãos, Paulo está falando que o pecado ele tem uma força. Qual que é a força do pecado? Aonde que o pecado encontra força? O pecado encontra força na lei. Mas eu te pergunto, o que que a lei faz? O que que a lei faz em relação ao pecado? Ou em relação ao pecador? A lei condena. A lei acusa. Você fala, pastor, como assim? Tá bom, vai lá para João. Eu quero que você pegue sua Bíblia agora, você vai abrir lá em João, no capítulo 5. Olha o que Jesus fala aqui no capítulo 5 de João, lá no verso 45. Olha o que ele diz. João 6:45. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Isso é Jesus falando. Quem vos acusa é Moisés. Sabe, Moisés aqui é quem? É a lei. Moisés é a lei. E Jesus está falando, eu não vim para acusar, eu não vim para condenar. Mas a lei acusa. A lei condena. É isso que ele está dizendo. Quem está acusando você é a lei. A lei é quem está te condenando. Moisés é quem está te condenando. Mas eu acabei de ler com você que a Bíblia fala que a força do pecado é o quê? A lei. É quem acusa. É quem condena. É quem faz tudo isso. Por isso, presta atenção. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você morre para a lei, quando você morre para a condenação, isso faz toda a diferença na sua vida. O pecado perde a força. O pecado perde o poder. Como eu disse para você, a força do pecado é a lei. E eu quero ler o último texto, João, capítulo 8. Abre lá. Verso 10. Os irmãos sabem. A Bíblia fala, aqui em João, capítulo 8, sobre a história da mulher que foi pega em adultério. Ela tinha acabado de pecar. E ela foi pega e eles trouxeram ela até Jesus. E eles jogaram ela diante de Jesus. Falou, Jesus, a lei fala que nós devemos apedrejá-la. Jesus então fala, se alguém aqui não tiver pecado, ok, pode fazer, condene, taque a pedra. Ninguém estava em condições de fazer isso, diz a Bíblia. Por isso, cada um foi indo embora. E aí Jesus então vira para aquela mulher e ele fala algo poderoso para aquela mulher. Presta atenção. Olha o que ele fala aqui, capítulo 8, verso 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusam? Ele diz, ninguém te condenou. Ninguém trouxe condenação sobre a sua vida.
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem tampouco eu te condeno. Ele era o único que podia condenar, porque ele era o único que não tinha pecado. Vá e não peques mais. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Olha o que a Bíblia está falando. Que aquela mulher, ela merecia, segundo a lei, o quê? Condenação. Mas aí Jesus chega e fala: eu não vou te condenar. Não vou te condenar. Você vai sair daqui sem ser condenada. Você sabe uma coisa interessante, irmãos? É que a Bíblia fala que aquela mulher, ela não saiu dali e foi procurar o pecado. Ela não saiu dali e voltou ao pecado. Ela saiu dali e foi servir Jesus. Sabe por que ela saiu dali e foi servir Jesus? Porque ela não recebeu sobre si o quê? A lei. Ela não recebeu sobre si o quê? Moisés. Ela não recebeu sobre si condenação. Presta atenção, que isso é poderoso. Muitos falam que quando nós pregamos a graça, a não condenação e a não lei, isso pode fazer com que as pessoas, ao ouvirem isso, achem que nós estamos pregando uma certa libertinagem. Ah, então vai, peca e faça o que você quiser. Não, presta atenção. E aí muitos pensam que isso faz com que as pessoas vivam no pecado. Mas Jesus aqui prova o contrário. Jesus mostra que quando não há lei, o pecado perde a força. Quando não há condenação, o pecado perde a força. Você sabe uma coisa que eu fiquei meditando nesses dias ao ler esse texto? Se aquela mulher tivesse sido condenada, se ela tivesse sido apedrejada, tivesse saído viva, sei lá de lá, será que ela não voltaria a pecar? Eu acredito que ela voltaria. Sabe por quê? Porque esse é o problema. A lei, ela não consegue libertar você do pecado. Muito pelo contrário. Ela escraviza você a ele. Quanto mais eu imponho lei sobre mim, mais o pecado tem força e poder sobre a minha vida. Mais o pecado tem domínio sobre a minha vida. Eu falo isso por experiência própria. Por muito tempo na minha vida cristã, eu achei que eu tinha que ver minha vida assim, impondo regras, impondo normas. Ah, não vou pecar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, métodos para não pecar. Mas quanto mais eu fazia isso, quanto mais eu me impunha a isso, mais eu pecava. E aí quando eu pecava, eu achava que se eu me condenasse, se eu me acusasse, se eu me martirizasse de alguma forma, o pecado perdia o poder. Mas não, quanto mais eu fazia aquilo, mais o pecado tinha força. Sabe por quê? É o que eu falei para você. O pecado, ele ganha força à medida em que eu me condeno. E é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando que à medida que você se condena, o pecado vai ganhando força. Por isso que quando Cristo morreu, ele morreu para a condenação. E nós também morremos para a condenação. O pecado não tem domínio. Significa que ele não pode mais te condenar. Ele não pode mais te acusar. E se ele não pode mais te condenar, se ele não pode mais te condenar, e você é livre da condenação e livre da acusação, eu quero te falar, ele perde a força sobre a sua vida. E Paulo encerra falando, Romanos capítulo 6, verso 13. Uma vez que você tem essa compreensão, esse entendimento, o que você deve fazer? Paulo fala, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereçais a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Paulo está dizendo o seguinte, presta atenção, olha que poderoso. Quando você entende que você não está mais debaixo de condenação, porque o velho homem que tinha que ser condenado já morreu, ou seja, ele já recebeu sobre si a punição e a condenação, e esse novo homem não está mais debaixo de condenação, mesmo você tendo esse corpo do pecado, como eu disse, que ainda peca, que ainda, infelizmente, é sujeito ao pecado, você tem que ele está falando o seguinte, você tem o poder de hoje, oferecer ele a Deus. Foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher não saiu dali e foi pecar. Ela foi se oferecer ao Senhor. Ela foi se dar ao Senhor. Ela foi se entregar ao Senhor. Percebe? E isso é tão poderoso. Quando você entende isso e compreende essa verdade ela se torna realidade na sua vida. De uma maneira tão poderosa. E você pode então viver, de fato, livre do pecado, livre da condenação. Essa que é a verdade. E sabe? E é interessante porque a verdadeira vitória que nós vemos aqui, que Paulo nos fala, eu quero encerrar lendo isso com você, Romanos, capítulo 6, volta para lá, aqui no verso 14 ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
porque não estás debaixo da lei, mas você está debaixo da graça. Paulo está dizendo o seguinte, existem duas dimensões aqui. Existem dois domínios, dois poderes. Um é o poder da lei, o outro é o poder da graça. Qual que é o problema? É que o poder da lei é métodos, é faça. Faça por onde? Faça alguma coisa. Mas a graça é diferente. A graça vem e fala, eu já fiz o que tinha que ser feito. Eu faço por você. E você hoje pode receber perdão. E você hoje pode receber salvação. Você hoje pode andar nos meus princípios simplesmente por crer. Você não tem que fazer por onde. Apenas crer. E aí Paulo diz, então, creia. Creia nessa graça. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E hoje nós podemos experimentar dessa graça nas nossas vidas. Sabe o que Paulo está ensinando para nós? É que agora você está debaixo de uma outra lei. De uma outra lei. E essa lei na qual você está debaixo é diferente da lei anterior. Porque a lei anterior dizia que eu tinha que fazer. Essa lei fala, eu já fiz o que tinha que ser feito. E agora eu te dou poder para fazer. E sabe, é uma diferença. Em você olhar para uma pessoa e falar, faça. Tentar obrigá-la a fazer. E ela olha para si, nas suas condições, e se vê como alguém impotente. Não dou conta, não consigo. É impossível. Mas você depois virar para a pessoa e falar, olha, eu quero te falar que você pode fazer. Sabe por quê? Porque você tem poder para fazer. E sabe de onde que vem esse poder para fazer? Pela graça. A graça te concede poder para viver, ser e fazer aquilo que a mim e a você era impossível fazer quando nós estávamos na carne, quando nós estávamos debaixo da lei. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós estamos debaixo de outra lei. Sabe, a única forma de você ser livre de uma lei anterior é você estando debaixo de uma lei que é superior a ela. Então, todos nós antes estávamos debaixo da lei, dessa lei do pecado e da morte, diz a Bíblia, que reinava sobre o nosso corpo mortal. Mas aí Paulo fala que agora nós estamos debaixo de outra lei, a lei do Espírito e da vida. E sabe, é como a lei da gravidade. Os irmãos sabem, a lei da gravidade é uma lei de Deus, né? Essa lei, ela deixa claro que tudo que está na terra tem que estar no chão. Porque existe uma atração, um poder, uma força que nos atrai e nos mantém aqui no chão. Se não houvesse a lei da gravidade, nós estávamos todos em órbita, flutuando, não é verdade? Ou seja, essa lei ela opera sobre nós. Qual que é a forma de contrariar essa lei? Só tem um jeito, uma lei superior. E aí os homens inventaram, trouxeram, na verdade não inventaram, descobriram a lei da propulsão aerodinâmica. Essa é uma lei que é superior à lei da gravidade. É a lei que faz com que aviões voem. Os homens descobriram isso. Percebe? Então, presta atenção. Existe um momento na nossa vida onde nós podemos contrariar essa lei. Basta você entrar no avião e o avião decolar. Significa que agora a lei da gravidade perdeu a força sobre você. Percebe? Mas me entenda, presta atenção. Isso não significa que é você que está vencendo ela. Significa que você está dentro de um avião e porque você está dentro daquele avião, a lei daquele avião é superior à lei da Terra. Então, a mesma coisa aconteceu conosco. Presta atenção. Houve um dia que eu e você fomos colocados em Cristo. E ao sermos colocados em Cristo, nós fomos colocados numa lei superior. Porque nós estamos nele, dentro dele, nós podemos vencer a lei do pecado e da morte. Porque hoje uma outra lei opera sobre nós, sabe? A maneira de você vencer o pecado e viver uma vida cristã vitoriosa é você entendendo que você hoje está debaixo de uma outra lei, de uma lei superior. Amém, irmãos? Eu sei que eu falei muita coisa hoje, mas são coisas tão importantes. Eu sugiro que você medite nessas coisas, que você releia, leia, ouça novamente, para que essas verdades possam se tornar realidade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha, de fato, um dia, uma noite, não sei, abençoados. Amém.